Olá, damos-te as boas-vindas à Coverflex. Se é a primeira vez que ouves falar de nós, deixa-me fazer as apresentações. A Coverflex é uma plataforma inovadora que permite às empresas oferecerem mais benefícios aos colaboradores, com maior flexibilidade e menos custos. Deves estar a pensar que nada disto é novo, e tens toda a razão. Há mais de 2 décadas que se fala de benefícios, mas o que nos levou a lançar esta solução foi uma pergunta muito simples. Se o objetivo é compensar individualmente cada colaborador, por que é que nos limitamos a fazer escolhas iguais para todos? E foi assim que nasceu a Coverflex. Os tempos mudaram, as nossas necessidades também, e os tradicionais modelos de compensação não giraram à mesma velocidade que o mundo. Para nós, a compensação é tudo aquilo que a empresa oferece ao colaborador como reconhecimento pelo seu trabalho e deve estar alinhado com os objetivos de cada um. Por isso, o que fazemos é democratizar a forma como a compensação é compreendida, oferecida, gerida e usada. Vamos conversar? Podes contactar-nos através do chat que está no nosso site ou por e-mail. Vamos tirar todas as tuas dúvidas antes de começares esta viagem ao futuro da compensação. Até já! Muito bem, já estamos os 4. Antes de começarmos a nossa conversa sobre as tendências de RH, quero agradecer a primeira audiência por estar aqui, por se juntarem a este webinar que teve tanta afluência e também apresentar-vos as 3 pessoas que se juntam a nós hoje, cada uma com uma perspectiva diferente, uma vez que têm chapéus diferentes dentro das suas organizações. Mas todas têm algo em comum, que é uma enorme curiosidade sobre o futuro do trabalho e sobre pessoas. Muito obrigada por estarem aqui. Eu vou começar por fazer uma introdução de quem são os oradores, também dizer-vos que vamos fazer algumas perguntas aos oradores e ouvir as suas perspectivas, e no final, mais próximo do final, teremos também a oportunidade de responder a perguntas da audiência. Portanto, vão fazendo as vossas perguntas e, se não tivermos tempo para responder a todas, arranjaremos forma, certamente, de poder responder àquelas que são as principais. Portanto, começo pela Susana Rosa. Susana, muito obrigada. Eu vou recorrer aqui à minha cábula, porque eu até tive que cortar formações, porque as formações são muitas, e dizer que a Susana é licenciada em Sociologia pela Nova de Lisboa, tem um MBA pelo ISCTE Business School, formada em Gestão Avançada pela Católica Lisbon School of Business e acumula ainda várias outras formações na área dos recursos humanos em escolas como a INSEAD, a London Business School e a Wharton School. Conta com mais de 20 anos de experiência no setor de retalho alimentar e é atualmente Chief People Officer da Padaria Portuguesa e membro da direção executiva desta empresa. A Susana descreve-se como alguém apaixonada pela gestão de pessoas e equipas e hoje traz-nos precisamente a visão de quem toma decisões numa organização com equipas muito diversas. Obrigada, Susana, por se juntar a nós. Boa tarde a todos. Obrigada, Inês, pelo convite que me foi endereçado para estar aqui convosco neste webinar e espero, dentro daquilo que me é possível, corresponder aqui às expectativas e poder dar a contribuição daquilo que fazemos em matéria de recursos humanos e como é que olho também para 2026 e dar também aqui uma perspectiva do que é que têm sido os desafios dentro da Padaria Portuguesa, que hoje em dia é uma organização com mais de 1000 pessoas, com 84 lojas, 2 fábricas, um centro logístico, ou seja, tem a cadeia de valor toda integrada, com áreas de suporte, obviamente, também no nosso headquarters, e portanto, ou seja, aqui bastante diversidade em termos de perfis e de pessoas para gerir, e pronto, e espero contribuir. Com certeza, Susana. Passando aqui para o Rui. O Rui de Oliveira e Silva tem formação de base em design e um MBA executivo em gestão de conhecimento e inteligência competitiva pela Nova SBE. É CEO da Tubi Pro e fundador da Central Brain Trust, um clube privado que já a organização organizou mais de 100 jantares de debate com alguns dos principais CEOs e administradores em Portugal. O Rui dedica-se a ajudar líderes de topo a pensar com mais lucidez, a decidir com maior discernimento e a redesenhar o trabalho em torno das pessoas, em vez de simplesmente encaixar pessoas no trabalho.
No webinar de hoje traz precisamente essa perspectiva, a perspectiva que existe dentro das salas onde se tomam decisões e gosta particularmente do tema sobre como a inteligência artificial e a escassez de atenção vão transformar até 2026 a forma como as empresas se relacionam com as suas pessoas. Obrigada, Rui, pela tua presença neste webinar e estou muito curiosa para saber o que é que se passa dentro das salas onde se toma decisões, ou pelo menos das salas onde nem todos estamos. Onde todos estamos, exatamente. Obrigado, Inês. Também dar um agradecimento a toda a audiência e à Susana e à Cátia por estar aqui também como colegas de painel. E sim, eu hoje estou aqui para responder como CEO, alguém que lidera e trabalha com um grupo privado de CEOs, mais de 50 CEOs de topo em Portugal. E pronto, trago essa perspectiva, como falaste bem, das salas, dentro de salas, muitas vezes confidenciais, onde se tomam essas decisões. O Central Ventos é um clube privado de executivos que já fez mais de 100 jantares de debate. Provavelmente somos um país, o clube por onde mais CEOs de topo já passaram, e provavelmente já temos quase todos os CEOs, não digo todos, mas de grandes empresas em Portugal já mapeadas. Pronto, e já são 7 anos e mais de 100 jantares a ouvir e a lidar este tipo de CEOs, e é essa perspectiva que eu quero trazer hoje. Quanto à TubiPro, que também é a minha empresa que gera este clube, é uma empresa muito específica porque é de CEO Mentoring, e nós só trabalhamos com 3 CEOs por ano, durante 10 meses, e por norma é convite da nossa parte trabalhar connosco. E pronto, e é basicamente isso, e é essa perspectiva que vos vou trazer hoje, e espero que seja útil, porque acho que é uma perspectiva diferente, pelo menos. Obrigado, Inês, e obrigado a todos. Obrigada. Por fim, mas não menos importante, a Cátia. A Cátia Patrícia é licenciada em Psicologia Aplicada e mestre em Psicologia Social e Organizacional, e depois de ter passado por várias empresas como consultora de RH e People Manager, é hoje responsável pela equipa de People Operations na EMA de Sleeping Company, onde lidera as áreas de Payroll, Contabilidade e Mobilidade Global. Tem uma visão muito holística da organização e, como parceira de negócio, trabalha para criar programas e processos que ligam cultura, engagement e eficiência, garantindo o crescimento sustentável da empresa e das pessoas que o fazem crescer. Quando falamos, ficou logo claro porque é que a Cátia tinha de estar nesta conversa, que me disse que tem a perspectiva de quem influencia e executa decisões tomadas por people e pelo negócio e, portanto, está no terreno a ouvir e a sentir o pulso das equipas. Cátia, obrigada por estar aqui. Obrigada, Inês, pelo convite e a toda a equipa Coverflex. Obrigada também aos meus colegas de painel, ao Rui e à Susana, e também ao público que nos está aqui a ver hoje. Como disseste bem, exatamente, portanto, eu estou um bocadinho no core daquilo que é feito e da gestão da operação. Na EMA, para quem não conhece, nós temos mais de 1000 colaboradores espalhados por mais de 15 geografias, portanto, a gestão desta operação em termos de compliance e de payroll tem dinâmicas muito diferentes, se calhar daquilo que a maioria está habituada, e essa é a nossa missão diária, é tentar gerir um bocadinho as decisões que são tomadas para todos e, ao mesmo tempo, não direi individualizá-las, mas segmentá-las de acordo com as nossas regiões. Portanto, muito do nosso trabalho passa também por esta questão da compliance. Ao mesmo tempo, na EMA, nós temos uma visão muito transversal daquilo que são as operações, ou seja, quando se trabalha no departamento de People, todas as equipas trabalham em conjunto e tentamos ser parceiros do negócio de forma a que possamos implementar as melhores práticas e reter os nossos EMIs e as nossas pessoas da melhor maneira. Portanto, espero que o meu contributo hoje possa também ajudar outras pessoas que estão nos seus negócios e nos seus departamentos a criar um bocadinho mais de flexibilidade e perceber o que é que nós estamos aqui a fazer também. Obrigada. Obrigada, Cátia. Portanto, como já viram, temos um painel que promete e eu não vou com mais demoras, vou já começar pela Susana. Susana, quando olha para o futuro próximo, ou seja, estamos a falar já de 2026 e antes de termos esta conversa dizíamos que o tempo passava tão rápido que às vezes era difícil perceber em que mês é que estávamos, o que é que acredita para 2026 que vai realmente marcar a forma como as empresas se relacionam com as suas pessoas
e o que é que muda em essência naquilo que valorizamos ou procuramos enquanto profissionais? Bem, o que é que eu diria? Eu acho que aqui os últimos 2, 3 anos nós temos vindo a assistir cada vez mais a uma mudança de paradigma quando olhamos para aquilo que é a forma como as empresas se relacionam com as suas pessoas e com os seus colaboradores. E, portanto, eu acredito que em 2026 vamos continuar a assistir ou vamos ter uma verdadeira mudança de paradigma, talvez um bocadinho mais efetiva, porque acredito que as empresas vão passar de uma gestão muito centrada, de uma gestão de pessoas muito centradas em políticas e benefícios mais standard, para uma abordagem cada vez mais personalizada e integrada, verdadeiramente integrada, não é? No fundo, um bocadinho aquilo que a Coverflex já procura fazer também junto dos seus parceiros, que é, de facto, hoje em dia podemos dizer que já não é one size fits all, mas que de facto temos que procurar cada vez mais ter soluções tailor-made. E eu acho que nós já conseguimos assistir a isso a nível global, portanto, quando olhamos para as tendências internacionais, também conseguimos perceber que há uma tendência clara para aquilo a que eu chamo a experiência total do colaborador, não é? Portanto, ou seja, não basta olhar apenas para compensação, para desenvolvimento, para bem-estar, ou seja, temos que olhar para a experiência do colaborador como se fosse um total package, não é? Por assim dizer, e pegando aqui também em alguma linguagem mais de compensação e benefícios, portanto, ter esta experiência total do colaborador e não termos iniciativas isoladas, ok? Portanto, olharmos para o colaborador dentro daquilo que é o seu ciclo de vida e dentro das organizações e portanto, acho que essa é de facto uma tendência. Por outro lado, também não podemos ignorar aquilo que o presente já nos dita com alguma velocidade, mas o futuro ainda vai ditar mais, ou seja, que não podemos ignorar nem a tecnologia, nem a inteligência artificial, que eu acho que nós temos que aproveitar um bocadinho, passa aqui a expressão, para surfar cada vez mais esta onda, porque a inteligência artificial vai, sem dúvida, ajudar-nos a ser mais rápidos, mais precisos, não é? Portanto, aumentar também os níveis de produtividade dentro das organizações, mas eu acho que a tecnologia vai nos dar suporte, mas, por outro lado, nós não podemos ignorar que aquilo que vai fazer a diferença e que vai continuar a fazer a diferença é a capacidade que as organizações vão ter de ouvir, não é? De ouvir, de escutar os seus colaboradores e de poderem adaptar as suas políticas e a forma como gerem as suas pessoas. Portanto, criando soluções que façam sentido para realidades muito diferentes dentro da mesma organização. E eu tenho muito esse desafio na organização que eu represento, porque, como disse de início, nós, quem conhece a padaria portuguesa, vê as lojas, não é? Mas nós somos muito... Não há ninguém que não conheça, toda a gente. Assim espero. Se não conhecem, passam a conhecer. Temos um delicioso pão de Deus e um massa brioche maravilhoso, entre outros produtos. Mas o que eu sinto aqui na padaria portuguesa é que, na verdade, nós temos aqui uma diversidade de realidades. Portanto, temos as lojas, que é aquilo que é mais visível para os clientes, não é? Portanto, um setor de restauração, com uma mão de obra bastante intensiva e menos qualificada. Depois temos as fábricas de produção tradicional, não é? Depois a logística, as funções de suporte, e tudo isto exige abordagens diferentes, porque os perfis dos colaboradores, não é? E as suas necessidades são completamente distintas. Se calhar, quando olhamos para as unidades produtivas, sejam lojas, fábrica ou logística, se calhar as necessidades dos colaboradores, e pensando um bocadinho aqui na pirâmide de Maslow, ainda estamos aqui a tentar preencher as necessidades mais básicas, não é? Se calhar quando estamos a olhar para funções de middle management ou de top management, aquilo que os colaboradores procuram dentro da organização já são coisas completamente diferentes. Portanto, nós, na padaria portuguesa,
temos procurado ajustar práticas para que todos sintam que fazem parte da mesma cultura. Porque há o quinto denominador que tem que continuar a ligar tudo, seja no presente, seja no futuro, e o futuro é já daqui a menos de um mês, que é o 2026 que estávamos a falar, e portanto temos que criar, a cultura é o que cria aqui a cola entre as pessoas, não é? E, portanto esse denominador tem que existir para que as pessoas sintam que pertencem a uma mesma organização. Mas perante esta diversidade funcional que temos dentro da organização, temos vindo a apostar, ou seja, na flexibilidade. Fala-se hoje muito dos regimes de trabalho flexíveis, obviamente que isso só dá para determinadas funções, porque eu costumo brincar, entre aspas, não é? Os croissants não se vendem em teletrabalho, nem se produzem em casa. Portanto, esta flexibilidade na comunicação, nos horários, ter aqui uma comunicação mais direta, mais próxima, mais estreita. Nós temos uma ferramenta interna que denominamos de alerta padeiros. O alerta padeiros é uma ferramenta que nós temos que sai todas as sextas-feiras e é dirigida a toda a organização. Portanto, todos os colaboradores estão informados sobre aquilo que se passa dentro da organização, sejam os de loja, de fábrica, da sede, exatamente para criarmos este princípio de todos sentirem que pertencem à padaria portuguesa e à marca padaria portuguesa. Portanto, eu acho que, para resumir, acho que o futuro aqui passa muito por conseguir customizar soluções para os colaboradores e unir aqui um bocadinho este lado mais humanizado da organização, da capacidade de ouvir, da capacidade de adaptar, mas ao mesmo tempo a surfar esta nova onda da tecnologia da inteligência artificial que nos vai permitir otimizar processos que eram feitos por pessoas que vão deixar de ser feitos, isso já acontece no nosso dia-a-dia também, e portanto este lado mais inteligente, se quisermos, das organizações, também acho que vai estar muito presente quando olhamos para 2026 e quando olhamos para o futuro das organizações. Bem, portanto, estamos a dizer de cultura para continuar a garantir envolvimento e pertença, estamos a falar de hiperpersonalização para garantir que cada pessoa é ouvida e ainda auxiliar através da tecnologia, não é? E a tecnologia deve servir para complementar aquilo. E acho que para tudo isto, e se me permites, Inês, acho que para tudo isto há uma coisa que é crucial, que são as lideranças, mas se calhar deixo esse capítulo das lideranças, não é? E do papel dos líderes para outra questão, eventualmente, que me seja feita, porque eles têm um papel fundamental também em tudo isto. Rui, concorda com esta perspectiva? Está a mudar ou vai mudar aquilo que valorizamos ou procuramos enquanto profissionais? Sim, concordo e aproveitando aquilo que a Susana também falou das lideranças e também sobre a integração da inteligência artificial, eu ia pegar precisamente nesses dois temas e atenção que, como a Inês disse muito bem, eu estou aqui enquanto líder, enquanto CEO e estou a falar como a voz dos CEOs com o qual eu também lidero e trabalho todos os dias. Daí que também seja uma perspectiva diferente, mas onde os RH têm todos eles um papel fundamental, como é óbvio, não é? Pronto, mas para 2026 ou 2026, eu destaco aqui dois movimentos que me parecem que são claros e são fundamentais para que tenhamos um ano tranquilo. O primeiro movimento é a liderança guardiã da atenção. O papel do CEO vai ser o guardião da atenção e energia das suas equipas. Ou seja, a escassez cada vez mais já não é uma questão de orçamento, nem é de ideias, é uma questão de espaço mental. E isso, o que é que vai acontecer? Vai fazer com que as organizações e as empresas que se distinguem que vão proteger o foco. Isto significa o quê? Menos ruído, menos iniciativas ornamentais que só servem para show-off, mais clareza sobre conta e algo muito importante também é saber e ter a coragem de terminar, de fechar iniciativas que não estão a ser proveitosas nem sequer para a empresa e estão a drenar a energia dos colaboradores. Isso às vezes também é preciso ter essa coragem para fechar.
Pronto, basicamente eu acho que o relacionar-se bem entre a empresa e as pessoas é devolver tempo, é devolver o tempo às pessoas, ter uma nitidez e um enquadramento e um trabalho que faz sentido. Ou seja, vai ser um guardião da atenção e vai funcionar como uma bússola. Ou seja, nos vai orientar para onde é que vamos. De uma forma muito, muito clara. O que é que fazemos, como fazemos e para onde é que vamos. Isso tem que ser claro e nítido cada vez mais. Depois do segundo movimento, a Susana já falou um bocadinho, que é a integração da AI, mas eu gostava de levar um bocadinho mais esta conversa no sentido da AI, fala-se muito às vezes da técnica, mas a técnica já não é central. E a questão no futuro já não é se é com AI ou sem AI. É com AI, é óbvio que a AI não faz os croissants, mas ajuda muito na produção e a produtividade dos croissants e do fermento do pão e por aí fora. Então o que é que resulta daqui? É o discernimento. O discernimento é que vai fazer a diferença usando as técnicas da AI. E os melhores CEOs, o que é que fazem? Os melhores CEOs, quando falo de melhores CEOs, falam melhores líderes e melhores líderes da RH e por aí fora. Concentra-se em quê? É redesenhar os trabalhos para que as pessoas cresçam na tecnologia. Porque aquilo que estamos a ver, e os melhores CEOs, e aquilo que eu vejo dentro da tal salas que se tomam as decisões, os melhores CEOs não desperdiçam a energia de antecipar qual é que são os empregos que a inteligência artificial vai substituir. E a questão central é essa, mas sim concentrar-se em desenhar um trabalho onde as pessoas se cresçam com a tecnologia. E a parte central aqui é, o papel do líder vai ser converter a ansiedade coletiva, aquela ansiedade coletiva de tipo, eu vou ser substituído ou eu vou ser eliminado, por uma energia produtiva. Ou seja, nós vamos ser amplificados e nós vamos ser ampliados. Pronto, era isso que eu queria deixar. E só dizer que aqui a questão da IA é, se for desenhada com intencionalidade, pode funcionar como uma ponte. Ou seja, é um instrumento de alcance, como eu disse, de discernimento e de insight humano. E vai atualizar, ao contrário que as pessoas pensam, como equalizador. Contudo, como é óbvio, se isto não for feito dessa forma e pensado dessa forma, o que é que vai acontecer? Vai tender a aprofundar desigualdades. E é isto que vai acontecer. Daí que os recursos humanos são importantes para ser a tal ponte. Posto isto, a pergunta que eu deixo, e deixo aqui uma pergunta aqui no ar, que é, a relação que queremos é de mera utilização ou é de uma verdadeira coautoria com o nosso talento? E é isso que eu deixo. Pronto, deixo dois movimentos. Liderança como guardiã da atenção e a integração da IA, onde se vai converter a ansiedade coletiva em produtividade produtiva. Ou energia produtiva. É um bocado Sim. assim. Rui, diria que nesses dois tópicos aí, se nós pensarmos no movimento de como é que vão mudar, como é que vão ser os líderes da amanhã, não é? São essas duas características que nós vamos ter que ter em atenção? Sim, acho que sim, no todo. O líder é aquele que vai deixar, e tem isso aí na pergunta mais à frente, mas vai deixar de ser o chefe, e isso já devia ser há muito tempo, mas nós sabemos bem que não é essa a realidade. O chefe que cobra, ou o chefe que propõe tarefas, ou manda fazer tarefas, mas sim um líder um líder bússola, um líder que orienta e que dá contexto, dá sentido. E é essa a sua função. E depois, como eu disse, Natal IA é um líder, quer recursos humanos, quer seja o CEO, é alguém que vai ter que retirar essa ansiedade que se está a viver agora, que é esta pressão da ansiedade de que vou ser substituído ou que o meu emprego vai desaparecer. Então temos de transformar isso na tal energia produtiva, que é isso que eu acredito e é isso que um líder tem que fazer. Tem que trazer tranquilidade para a sua cultura, para a sua organização e dizer, fazemos todos parte disto, somos todos coautores e ninguém vai ser substituído, mas sim amplificados. Acho que é isso. Kátia, falamos nas duas últimas respostas, falamos bastante sobre cultura e como é que alinhamos a cultura
e o propósito. Agora junto aqui a tal execução que falavas e a performance, que é, na prática, como é que se encontra então o equilíbrio entre cuidar destas pessoas, e o Rui mencionava o líder enquanto bússola, e ainda assim responder ao negócio e garantir resultados. Olha, eu acho que se resume uma palavra muito simples, eu acho que se resume muito a clareza, e é muito interessante estarmos a tocar neste ponto, porque foi um grande exercício que fizemos este ano na EMA, portanto posso dar aqui o nosso caso prático. Nós trabalhamos muito a nível das nossas métricas, de engagement e tudo mais, e percebemos, no início do ano, tivemos algumas mudanças a nível organizacional e percebemos que havia um sentimento de desengajamento e das pessoas estarem desligadas, não é? E isto, como é evidente, afeta a performance de todos nós. E aquilo que foi a nossa... o Rui falava também há pouco um bocadinho do líder como bússola, e eu gostei muito dessa expressão porque acho que resume muito aquilo, o nosso exercício. Portanto, aquilo que desenhámos na realidade foi uma metodologia que vinha do topo para baixo, passando por todas as FIAs intermédias, etc., até chegar aos contribuidores individuais, e aquilo que trabalhámos muito foi perceber e fazer uma recontratualização psicológica, ou seja, houve estas mudanças, verbalizar a mudança, não é? Houve estas mudanças, como é que sentes em relação a isto? Em que fase é que estás face a estas mudanças? É uma coisa que consegues ultrapassar? Não é? O que é que podemos fazer para te ajudar enquanto teus líderes? E eu senti, não só na conversa que tiveram comigo, mas também na conversa com os meus direct reports e também o feedback que tivemos das equipas, foi que nesse processo de partilha e quase de, lá está, hiperpersonalização, não é? Porque são conversas one-on-one, ao invés de fazer um questionário ou ações grandes, aquilo que aconteceu foi que as pessoas se sentiram muito mais ouvidas, tiveram clareza do que era aquela mudança, portanto ela deixou de ser tão assustadora e sentimos menos resistência a ela, o que ajudou muito depois também a trabalhar sobre objetivos concretos e em que é que nos vamos debruçar neste ano. À parte disso, outra coisa que nós fazemos muito e que eu acho que é super interessante também partilhar é a cultura e o propósito, eles não podem ser vistos desligados da performance, não é? Portanto, uma cultura forte, a pessoa sentir que tem propósito são um dos drivers da performance e da entrega das pessoas, e o nosso papel enquanto recursos humanos, no fundo, ou enquanto people, eu prefiro esta expressão, está em usar vários chapéus para que consigamos ser os facilitadores para que líderes e pessoas cheguem até aí. Eu ia também dizer que na EMA o que nós fazemos é, de forma a fomentar a nossa cultura, quando falamos em avaliação de desempenho, falamos naquilo que tu entregas, mas também na forma como entregas. Portanto, essa parte do how é aquilo que está, onde está embebido os nossos valores enquanto organização, aquilo em que acreditamos. Não basta só falar-se que é preciso atingir determinado objetivo, é também perceber como é que chegamos lá e assim garantir que as nossas pessoas se sentem motivadas para ir mais além, se calhar, do que fariam noutra empresa qualquer, porque existe este sentimento de pertença e de eu faço parte de alguma coisa maior do que eu. Ok. Primeiro, deixem-me só relembrar a audiência que podem pôr questões no chat e depois nós vamos agarrar um bocadinho nessas questões e ainda ter tempo para as responder aqui. Cátia, tu falavas sobre uma coisa muito interessante, que era, depois de nós implementarmos políticas, nós temos que ouvir as pessoas, não é? E elas temos que comunicar e perceber que comunicaram aquilo. É muito interessante, há pouco tempo li um artigo que falava entre a percepção, aliás, há um artigo e li um artigo, mas até no estado da compensação da Coverflex, que fazemos todos os anos, também há uma pergunta sobre isto, e há a percepção da empresa daquilo que comunicou, e a percepção dos colaboradores que acham ou não que a empresa comunicou. E víamos que, por exemplo, as empresas têm, vou dar um exemplo, têm políticas de DEI, de diversidade e inclusão, em que dizia, sim, nós temos esta política e já comunicamos, e depois o colaborador, só 30% dos colaboradores é que diziam que tinham estas políticas de compensação. Portanto, aqui, esta lógica muito importante da comunicação. Susana, aqui voltando um bocadinho à Susana e pegando nesta questão das políticas, de desenharmos, mudar a forma como gerimos as pessoas, não é só uma questão de políticas, mas também uma questão de mentalidade, não é? Nós temos que conseguir influenciar o mindset ou mudar a mentalidade.
Quais é que acredita que são os maiores desafios ou as maiores resistências quando tentamos implementar novas práticas, seja de compensação, de cultura, de benefícios? O que é que são os maiores desafios? Susana, está em mute. Peço desculpa. Então, como estava a dizer, eu acho que é sem dúvida o maior desafio, é quase sempre a mudança de mentalidade, não é? Portanto, conseguimos fazer aqui um shift na forma como as pessoas olham para as coisas, não é? E de olhar na perspectiva da compensação e em termos práticos, é deixarmos de olhar apenas para salário, não é? Portanto, para aquilo que é a remuneração base e começarmos a olhar verdadeiramente para o valor total que as pessoas dentro das organizações recebem, que vai muito para além de salário, não é? Portanto, hoje em dia, tudo o que tem a ver com a aposta no desenvolvimento dos colaboradores, na formação, os reconhecimentos que podemos fazer e devemos fazer ao longo da jornada e do ciclo de vida do colaborador, o próprio propósito da organização, não é? O que é a organização para a qual eu trabalho me acrescenta a mim e acrescenta à sociedade, à comunidade, se quisermos, a questão da flexibilidade. Portanto, há aqui alguns indicadores que não são tão mensuráveis assim, mas que fazem parte, no fundo, daquilo que é o valor total que os colaboradores recebem. Mas é importante saber comunicar isto às pessoas, por isso é que tem que haver aqui uma mudança de mentalidade, porque no final do dia as pessoas olham para o seu recibo de vencimento e no recibo de vencimento não vai lá escrito flexibilidade, desenvolvimento, reconhecimento, propósito, não vem estas coisas. Portanto, acho que há desafios práticos, não é? Que é poder integrar tudo isto que referi em termos reais, não é? Como é que nós hoje podemos adotar novas práticas à realidade concreta das equipas, não é? E, portanto, eu acho que, e a Cátia também mencionou isso, nós na padaria portuguesa temos vindo a adotar sempre modelos evolutivos, ou seja, modelos de evolução gradual, no sentido de fazermos às vezes primeiro pilotos com um universo específico de colaboradores, ou para um grupo de lojas, ou testar numa área produtiva e depois escalar, não é? Portanto, e depois escalar para garantirmos que, de facto, estamos a ter a mensagem certa para chegar ao público certo, não é? Nós temos um questionário anual que o batizamos de escutar, porque nós muitas vezes dizemos que ouvimos as pessoas, mas não as escutamos, e é importante escutá-las, não é? E, portanto, com base nessa escuta ativa, não é? É que eu acho que nós podemos fazer este game changer de mudança de mentalidade. Portanto, no fundo, temos vindo a testar novas formas de comunicação interna e de reconhecimento, não é? E ao fazermos estes testes, não é? Com um grupo piloto, depois conseguimos então alargar à restante população. E isso ajuda, obviamente, a reduzir a resistência e aumenta o sentimento de participação. Outra das coisas que fazemos é, sei lá, fazemos focos grupos, onde colocamos colaboradores de diferentes áreas a discutir sobre um assunto, ou fazemos microvídeos que divulgamos pela organização inteira, que são os próprios colaboradores a dar voz sobre determinada política ou determinada estratégia que estamos a querer introduzir. Eu acho que, e pegando também naquilo que são as tendências globais e internacionais, acho que temos que construir cada vez mais políticas de compensação que estejam completamente coladas àquilo que é a cultura também da organização e que sejam cada vez mais flexíveis, mas sempre com base em dados e na escuta ativa das pessoas. Eu acho que nós depois também temos que traduzir isto muito numa linguagem numérica, se quisermos, não é? Temos que dizer às pessoas o custo do colaborador, não é? Tu, dentro da organização, não é só o salário que eu te pago, é tudo aquilo que eu te proporciono dentro da organização. Então, eu acho que o segredo aqui está em conseguirmos envolver as pessoas
desde o início, porque eu acho que quando elas sentem que fazem parte, efetivamente, desta mudança, a adesão acaba por ser mais natural e a mudança de mentalidade acaba por acontecer. Agora, não podemos ignorar, nós estamos sempre a falar de pessoas, não é? Portanto, quando nós olhamos para as coisas, isto é sempre tudo muito fácil do ponto de vista mais conceptual e teórico. Quando queremos chegar às pessoas, não é? As pessoas, todas elas, têm uma forma diferente de olhar para aquilo que a empresa lhes oferece, não é? Se calhar, imaginando alguns benefícios flexíveis que temos, não é? Como, sei lá, o kit bebê. Quer dizer, o kit bebê interessa a quem vai ser pai, não é? Portanto, se eu tenho uma população que é muito jovem, não vai oferecer esse benefício. Portanto, para eles é completamente indiferente. Ou se eu celebro o dia da criança, se eu não tenho filhos, também isso não me interessa. Portanto, no fundo, nós temos que cada vez mais conseguir chegar às pessoas. E para chegar às pessoas e para que haja uma mudança de mentalidade e não haja resistência, é comunicar, escutar, ouvir o que as pessoas dizem, o que as pessoas procuram dentro da empresa. Porque a mim, como responsável de uma direção de recursos humanos, eu digo isto muito às minhas equipas, não vale nada a pena nós estarmos aqui sentados a pensar estratégia de negócio e de recursos humanos e achar que a política é mais para a direita ou mais para a esquerda, sem ouvirmos as nossas pessoas. Portanto, é importantíssimo ir ao terreno, estar junto daquilo que é o coração do nosso negócio e das nossas pessoas, ouvi-las, tentar percebê-las, tentar descodificar e depois é quase como fazer ali uma espécie de uma mistura, não é? Dentro daquilo que são as políticas e depois traduzir isso numa linguagem efetiva para que os colaboradores realmente percebam para onde é que a organização quer caminhar. Mas claro que sim, existem sempre resistências. Uma das resistências, sim, sempre mais falada, é o envolvimento, lá está, das lideranças, não é? E se a liderança de topo, muitas vezes nas organizações, não está envolvida, tudo se torna mais difícil. Por isso é que eu acho que hoje em dia, e na organização onde estou, sendo responsável pela direção de recursos humanos, mas também sendo um membro da direção executiva, consigo dar voz, não é? Porque, como eu costumo dizer, eu apenas represento as pessoas e, portanto, eu consigo que as pessoas tenham voz naquela mesa quando tomamos decisões. Nem sempre é fácil, mas temos que nos fazer ouvidos porque representamos, no fundo, a organização só vai atingir resultados através das pessoas. Portanto, se as pessoas não forem escutadas, não vai acontecer absolutamente nada. Mas temos que também sensibilizar a liderança de topo, porque é a liderança de topo, não é, que também define o tipo de cultura que nós queremos ter dentro da organização. E, portanto, se os colaboradores também os virem envolvidos, acho que mudar a mentalidade é mais fácil. Porque todos nós seguimos por exemplo, não é? É muito mais fácil aprender, por exemplo. É aquela questão do walk the talk, não é? Não basta dizer, temos que fazer, não é? E eles têm que ver que nós fazemos, porque senão é só dizer por dizer. Muito bem. Rui, ia-te pedir, eu vou fazer uma última pergunta, mas tenho que já passar para a audiência, porque já temos uma série de perguntas, ia-te pedir para ser muito... conciso e breve. Conciso, é a palavra certa. Na pergunta que tu gostava de fazer, mas uma última pergunta que é, nós hoje já falamos sobre isso e também no Guia de Tendências de RH de 2026 nós falamos sobre hiperpersonalização, cultura, flexibilidade na comunicação, inteligência artificial, inevitável falar hoje em dia, aprendizagem contínua e, portanto, falamos também de reskilling, upskilling, etc. Se tivesses que deixar um conselho, a que primeiro passo recomendarias a um líder? Imagina que estás nas tuas salas a falar com C-Level, qual é este primeiro passo para preparar o futuro? Olha, eu aconselhava muito breve 3 passos práticos iniciais. Uma delas a Susana falou, é sinal de que somos pessoas de culturas diferentes e de empresas diferentes, mas bate certo, porque ela já falou, por isso estava a ter certo. Então pronto, de uma forma muito simples, primeiro, escolher 3 apostas claras em matérias de pessoas e levá-las até ao fim. O que eu quero dizer, por exemplo, exemplos, cuidar da liderança, a tal flexibilidade real que a Susana falou na compensação e na compensação e nessa flexibilidade. E depois na aprendizagem contínua apoiada em AI, em inteligência artificial. Porquê? E por fim, se tudo é prioridade, nada é prioridade.
no momento executivo, que eu vejo a diferença entre as empresas medianas e as empresas mais sérias, está na disciplina de escolher poucas batalhas e levá-las essas batalhas até ao fim. O segundo foi aquilo que a Susana falou, já escreveu muito bem, mas eu só vou realçar, que é falar com as pessoas, criar um pequeno board interno de realidade. É isso que eu falo, é falar com as pessoas, quem está no terreno. Este grupo deve incluir pessoas de diferentes níveis da organização e o objetivo é olhar para dados, desgaste, feedback e ajustar a rota. Tudo aquilo que a Susana falou, que adianta ter uma liderança sem falar com aquilo que é a realidade e as pessoas e envolvê-las. E isso é claro, a experiência que eu tenho a liderar mais de 50 CEOs no CBT é que a melhor inteligência é raramente estar numa folha de Excel e sim nas conversas com as pessoas. Peço um chavão, mas é a realidade. Por isso eu chamava aquilo tudo que a Susana falou, eu chamava um board interno de realidade. É isso. Um board interno de realidade, acho que é o nome que fica bem. E por fim, é aquilo que eu disse, que a inteligência artificial é um tema de liderança e não da IT. Numa vez por todas, acabar com o tema da inteligência artificial é um tema de liderança, não da IT. E as pessoas devem desenhar, como eu disse, os líderes devem estar envolvidos, dar o exemplo e desenhar o trabalho para que as pessoas possam crescer na tal tecnologia e, de uma vez por todas, apagar esta ansiedade que eu disse coletiva e transformar em energia produtiva. Pronto, e o primeiro passo é simples, é clarificar que tipo de trabalho e que tipo de mundo queremos na nossa empresa e construir isso com a IA associada. Pois, E por fim, desculpa, só como tu disseste bem, e a Sara também é liderar com o exemplo, não há outra hipótese. O exemplo é fundamental. E bem de cima, eu costumo dizer que é como o gelo numa montanha. O gelo está lá em cima da montanha e depois a seguir derrete e a água vai indo dando veracidade aos vales e a frescura dos vales, mas começa sempre no topo. Pronto, Muito e era bem. isso que eu deixava ficar. Rui, vou-te fazer aqui uma pergunta que faz a Paula Agostinho, e porque acabaste de mencionar a inteligência artificial, que é, a pergunta é muito interessante porque fala de, numa organização cuja média de idades supera os 57 anos, como motivar e preparar as pessoas para a mudança de mentalidade e implementação de novas práticas relacionadas com a inteligência artificial. Certo, excelente pergunta, porque há dias estive a conversar precisamente com uma pessoa que me diziam que na empresa eles já tinham todos licença do copiloto, do copilot, e ninguém usava senão essa pessoa. Todos porquê? Porque já tinham essa talidade e dizia, não é uma questão de nem interesse, tipo, isto já não é para mim. Então o que é que essa pessoa, que era líder, o que é que ela fez? Uma pessoa estava, um exemplo muito prático, estava em dificuldade em escrever um e-mail, e a pessoa disse, ok, o que é que ela fez? O próprio líder escreveu o e-mail para essa pessoa e a seguir enviou para essa pessoa e perguntou se estava bem. E ele disse, isto não está bem, isto está magnífico. E outra pessoa de outra branch, como é que se diz branch em português, de outra filial, também estava com problema como é que se ia dirigir ao chefe, porque achava que os objetivos não estavam de acordo com aquela realidade deles. Então essa pessoa o que é que fez? Também escreveu, ok, o que é que queres dizer? Quer dizer isto, aquilo. Escreveu e entregou essa pessoa. E depois no fim fez um comunicado interno a dizer isto foi usado com a ferramenta com o Pilot que está disponível agora para todos. Conclusão, mais uma vez, quem fez essa pergunta fez muito bem, essa resistência existe, as pessoas já dizem isto não é para mim, já não é para a minha idade, e como é que se combate isso? É como eu disse, como esse líder fez o trabalho dessas duas pessoas completamente diferentes, enviou para essas pessoas e elas viram que aquela realidade, tipo, eu também consigo fazer isto está magnífico. Pronto, mais uma vez, liderar pelo exemplo. O topo tem e dar um exemplo concreto, nesse caso, duas realidades concretas de que funcionou e as pessoas passaram a adotar aí que afinal aquilo já não é um bicho de sete cabeças e que também é para eles e é para todos. Muito bem. Susana, vou voltar a falar aqui um bocadinho de comunicação e vou juntar duas perguntas. Uma do David Lemos, que diz o que não chega a um, o que chega a uns não chega a outros, falando novamente
de comunicação. Existe alguma forma de garantir maior audiência interna para além da utilização de múltiplos canais de comunicação? E vou juntar aqui outra pergunta da Suane, que diz quais são as principais, eu penso quando diz as principais chaves, as principais dicas para uma reunião do one-on-one, que é um dos canais de comunicação, não é? Portanto, se calhar, tendo aqui uma população muito heterogénea, qual é a melhor forma de garantir esta comunicação? Bem, nós, no nosso caso, utilizamos muito uma estratégia multicanal, não é? Portanto, na verdade, começámos a perceber que nem sempre a informação chegava à base, não é? Às pessoas que estão na base. Ou pelo menos quando chegava, poderia não chegar da melhor forma e chegar até às vezes distorcida, não é? E por isso é que nesta comunicação que fazemos multicanal, nós tentamos ter uma estratégia ou seja, principalmente naquilo que são os assuntos que maior impacto têm no negócio ou na vida das pessoas, não é? Torná-los, ou seja, traduzi-los numa linguagem próxima e acessível a todas as pessoas, porque depois, no caso da padaria portuguesa, para além de nós sermos mais de 1000 pessoas, nós também temos a trabalhar connosco 25 nacionalidades. E, portanto, trabalhar nesta organização também bastante diversa e inclusiva, porque depois nós também temos muitos colaboradores com necessidades específicas, sei lá, surdos-mudos, a título de exemplo, ou seja, não podemos acreditar que a mensagem chegue a todos da mesma forma. E daí a necessidade de termos que adaptar. Portanto, temos vários canais de comunicação. Ou seja, utilizamos os e-mails pessoais, porque obviamente as pessoas dão autorização para isso, para lhes fazer chegar informação. Temos, de facto, o alerta padeiros, que sai todas as semanas e sai por vários canais. Temos o WhatsApp da padaria portuguesa, os grupos do WhatsApp funcionam também sempre muito bem. Temos, por exemplo, nas lojas, temos um briefing diário, não é? Os nossos gerentes de loja têm sempre um briefing diário com as equipas para os informar daquilo que é mais crítico e mais essencial. Portanto, no fundo, tudo que sejam team leaders dentro da organização, nós fazemos também que a comunicação chegue a eles em primeira mão, para que depois também haja reuniões com as diferentes equipas e que não sejam só mensagens por e-mail ou por outros, ou através do nosso portal do colaborador, para que não sejam só mensagens escritas, mas que também as mensagens tenham tom e tenham voz, e isso faz-se através da liderança, não é? E, portanto, temos, sei lá, com a nossa equipa de middle management, temos reuniões bimensais, onde não só falamos sobre o negócio, mas também os desafiamos a participarem em projetos multidisciplinares para acrescentarem valor ao negócio ou a determinado desafio ou a determinada área. Mensalmente temos o nosso encontro de padeiros, portanto, como também já perceberam, nós gostamos muito de brincar com a padaria portuguesa, portanto, costumamos dizer que somos todos padeiros aqui dentro, portanto, temos um encontro de padeiros mensal, que é para todas as equipas, fazemos-lo ou em regime presencial ou em online. Portanto, acho que aqui a estratégia tem que ser muito a que nós utilizamos, é multicanal, fazermos os nossos engagement surveys, o escutar, fazer também pequenos pulses, que é o escutar quando sentimos que naquela loja está com uma rotação muito elevada ou naquela área de produção ali alguma coisa se passa, fazer no fundo pequenos pulses para medir no fundo o estado anímico das nossas equipas. Queremos também que as pessoas tenham voz, portanto também temos em todos os locais de trabalho a famosa caixa de sugestões e, portanto, os colaboradores com simples QR Code conseguem enviar a sua sugestão. Temos, obviamente, também outros tipos de canais, como o portal da queixa, para quando os colaboradores querem dirigir, às vezes, situações menos positivas do seu dia-a-dia. E, portanto, tentamos responder a tudo isto. Nas reuniões one-to-one, eu acho que muitas vezes as pessoas vão para as reuniões one-to-one sempre na expectativa do que é que a sua chefia ou o que é que a pessoa que está acima lhe vai poder dizer. Eu não sei se esta ideia de reunião one-to-one é entre líder e liderado ou se é entre pares
Pronto, mas assumindo que se trata de uma chefia e de um subordinado, na realidade eu acho que tem que haver um nível de preparação para a reunião das duas partes. Não se pode esperar chegar à reunião e só achar que é o líder que tem algo a dizer ou a acrescentar. Eu acho que as pessoas também se devem preparar. Acho que as pessoas devem, estas novas gerações têm muito isso, não é? A geração Z e os millennials também, mas agora até os alfa, eu já tenho alguns alfa a trabalharem connosco na padaria portuguesa, é muito uma geração que procura saber o porquê de tudo. Portanto, se estamos para uma reunião one-to-one, nós temos que nos preparar para fazer as perguntas certas, os porquês certos, e levar também a reunião no sentido de sermos transparentes. Eu acho que quando há transparência na comunicação, as coisas fluem, mas lá está, a liderança tem aqui um papel essencial. Eu acho que, por exemplo, com as minhas equipas, aquela coisa do olá, bom dia, olá, está tudo bem, ok, isto toda a gente diz, não é? Mas, se calhar, falar com a pessoa e dizer, olha, tenho reparado, não te sinto tão bem, mas sentes-te bem hoje. Nós temos uma coisa que lançámos também o ano passado, no mês em que celebramos o Dia Mundial da Saúde Mental, que foi o nosso indicador de emoções. Portanto, toda a gente tem, quem tem secretária, quem não tem nos locais de trabalho, que é o regulador de emoções. Se eu estou verde, estou espetacular, vem falar comigo, a comunicação flui. Se eu estou amarelo, estou mais ou menos, penso que hoje não é um bom dia para falarmos. E se eu estou vermelho, olha, deixa para outro dia. E, portanto, isto também, no fundo, acho que acomoda logo de uma forma mais efetiva, sem falarmos, não é? Aquilo que podemos, porque às vezes as pessoas querem falar, porque querem ter uma reunião one-to-one e não é o momento ideal para ter isso. Portanto, acho que também há que criar a ocasião, e quando há a ocasião de se poder ter essa reunião one-to-one, temos que estar preparados. Não é esperar só, olha, agora vão-me aqui dizer aquilo que eu quero ouvir, sem eu estar preparada também para questionar ou para responder, porque também do outro lado podem vir perguntas. Portanto, acho que tem que haver bastante preparação para as reuniões one-to-one e nas organizações. Hoje em dia a comunicação é um instrumento poderosíssimo e nós assistimos isso a nível global, a nível mundial, seja através deste acelerar tecnológico, não é? Nem sempre a informação é a mais correta, não é? Muitas vezes há desinformação e dentro das organizações, às vezes essa desinformação é a chamada Rádio Alcatifa ou Jornal da Caserna e, portanto, temos que também contrariar esses movimentos, tornando a comunicação cada vez mais clara, transparente e efetiva. Não sei se respondi, mas... Sim. Olha, respondeste não só essa pergunta, como a outra, da Mariana Correia, que dizia que canais de comunicação utilizam e quais funcionam melhor, tendo em conta as diversas localizações que têm. Portanto, totalmente respondido. Eu vou pegar numa última pergunta, infelizmente, adoraria ficar aqui, mas eu já estou a deixar isto passar do tempo e obrigada a todos por ainda estarem a assistir. A Patrícia Val faz a pergunta de que forma é que a inteligência artificial pode entrar de forma concreta, como é que é um tema de liderança. Eu penso que o Rui também teve a possibilidade já respondeu a isto. É isso, Como é que é um tema de liderança. E, portanto, vou responder aqui a uma última pergunta da Delmar Melo, que diz: gostava de ouvir o painel sobre a temática de benefícios aos trabalhadores, portanto, políticas de compensação que incluem benefícios, e qual a sua motivação, porque é que elas são necessárias para os colaboradores. Depois também refere aqui nas empresas de setor de Estado, eu sei que aqui ninguém trabalha em empresas públicas, portanto, se calhar é um bocadinho mais difícil de responder, mas, Cátia, se calhar agora lançava-te a ti a pergunta, que é a motivação das políticas de benefícios, porque é que tu sentes que isto é ou não relevante para os colaboradores? Olha, eu acho que, pelo menos a forma como nós trabalhamos a nossa política de benefícios aqui da EMA também se toca muito com um dos tópicos que já falámos, que é a questão da hiperpersonalização, ou seja, nós hoje em dia temos gerações de perfis e expectativas muito diferentes, trabalhamos num mundo em que temos diversos tipos de gerações, que faz parte da nossa workforce, e nem todas essas pessoas querem exatamente a mesma coisa, tal como a Susana há pouco estava a falar, julgo que era dos cheques creche e tudo mais. E, portanto,
nós temos quem valorize estabilidade e progressão, quem queira propósito, ações de dinamização, quem queira crescer muito rápido, e quem queira mais salário base, quem queira menos salário base, ou seja, e portanto nós temos que nos adaptar um bocadinho àquilo que são as nossas pessoas. Claro que, obviamente, quando falamos em compensação e benefícios, introduz aqui o tema compensação, porque para mim não se fala de um sem o outro. As organizações, nós não temos os bolsos infinitos, não é? Portanto, nós temos que gerir um bocadinho com as políticas que já temos definidas em termos de compensação, como é que estão definidas as nossas estruturas salariais e tentar perceber, ok, dentro deste range que eu posso oferecer, e tendo em conta que eu tenho esta segmentação dos meus trabalhadores, como é que eu posso adaptar isso de forma a que responder às suas necessidades, que no caso, isso é uma coisa que o Coverflex faz super bem, na realidade, através da plataforma, nós conseguimos, no fundo, oferecer um pacote de benefícios que as pessoas podem usar de forma autónoma, como querem, têm acesso a uma ferramenta que ela também já aprende com o próprio user experience e com o próprio uso das pessoas, e isso faz com que a política de benefícios seja muito mais fácil de ser implementada. Para além disso, ou seja, destes benefícios que são chamados benefícios flex, uma coisa que nós também nos temos vindo a perceber muito na nossa prática, e tendo em conta a diversidade de pessoas que temos hoje em dia, é que também, por exemplo, há add-ons como um treino específico ou um budget específico para um treino, tendo em conta a minha função, programas de coaching e learning que empoderam as nossas pessoas e os nossos líderes, portanto, planos de desenvolvimento individuais, que nós nem chamamos o PDP, portanto, são também eles benefícios que, se calhar, para nós são um investimento residual, mas que tem um impacto enorme, não só na entrega e na performance dos nossos colaboradores, como também no compromisso psicológico e no engagement que têm connosco. E, portanto, são tudo fatores que nós consideramos quando estamos a fazer um pacote de benefícios e também a pensar um bocadinho a compensação, que é, ou seja, como eu tenho este range, eu não posso ir para além disso, o que é que eu aloco, por exemplo, a salário, o que é que eu aloco a compensação. Também posso falar um bocadinho sobre isto. Na realidade, há empresas que no seu uso garantem uma percentagem para toda a gente. Por exemplo, nós adaptamos um bocadinho o range tendo em conta os colaboradores que temos. Portanto, é o colaborador é que decide, eu quero X em benefícios, quero X no meu salário, e eu pela experiência e use case que temos tido, é algo que as pessoas gostam muito e que as faz usar mais as tools que nós temos. Não sei se respondi à pergunta, mas julgo que sim. Sim, e eu tenho aqui, temos aqui outras perguntas, eu peço imensa desculpa, não vamos conseguir responder, eu já deixei isto correr um bocadinho mais tempo e agradeço-vos a todos, não só do lado da audiência, mas também, eu já vi que o Rui está aqui a responder. Sim, eu respondi a uma que achei que era importante. Acho ótimo. E aqui, em jeito de provocação também, vou deixar uma pergunta da Angeli, não para ser respondida agora, mas porque eu vi com muita curiosidade esta pergunta, que é se olharmos para 2026 como um ponto de viragem, não só podemos estar a falar sobre aquilo que as empresas e os líderes têm que aprender, mas também aquilo que precisam de desaprender antes de conseguirem evoluir. E isto é também uma mensagem importante, que é, há muitas coisas que nós já fazemos há muito tempo e que temos efetivamente que desconstruir e desaprender antes de... É dar um passo atrás para dar 3 à frente. E, portanto, achei muito interessante. Isto dava um mote para outro webinar. Quero agradecer-vos aos 3 por estarem aqui connosco hoje, nesta conversa super interessante. Também agradecer à audiência e convidar-vos para estar no próximo webinar, penso que será dia 3 de dezembro, mas enviamos esta informação, que vai ser sobre a experiência de um cliente com a política total de compensação. Obrigada a todos e até breve. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Foi um gosto.